E aí, criticante, tudo bem com você? Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos aqui chamada O Atlas dos Reinos Esquecidos, né? De Forgotten Realms, que pra quem não conhece é o cenário mais conhecido aí de Dungeons and Dragons, o D&D, que é o RPG mais famoso. Esse cenário foi criado pelo Ed Greenwood e ele tá aí, né, sendo usado dentro do D&D como um cenário meio canônico, assim, para as aventuras, romances e várias outras coisas que eles publicam. Eles lançaram outros, né, cenários aí, mas Forgotten Realms cada vez tem se tornado o cenário mais importante, principal ali que eles têm usado. No entanto, né, uma coisa que acontece é que vocês estão vendo aqui o mapa de Toril, que é o mundo, né, e geralmente eles exploram uma parte muito pequena desse mundo. Geralmente eles se focam numa parte que fica aqui dentro do continente de Faerûn, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas dentro do continente, uma parte menor ainda que é a Costa da Espada, que é essa regiãozinha aqui. Que eu tô falando regiãozinha, mas é gigantesca, tá? Mas vejam a extensão do mundo, como ele é grande, ele é enorme, né? Então a ideia com esse Atlas aqui é falar um pouco das regiões, da política, das inspirações que levaram e que eu percebo nessas regiões do mundo, para que talvez isso sirva até pra gente entender mais, conhecer o cenário juntos. E eu não vou entrar nessa série muito a fundo na história. Até tem outros vídeos aí no canal falando sobre história de Forgotten Realms, eu dei uma parada com eles, mas se vocês quiserem, eu posso até voltar com eles. Mas a ideia aqui é um pouco cobrir a questão geográfica, falar um pouco das culturas sempre por alto, para que você possa pesquisar melhor depois, ou trazer isso mais aprofundado em outros vídeos. Esse primeiro vídeo aqui, então, vai tratar do mundo de um modo geral. Vou passar por alto sobre todos os continentes aqui, para que vocês possam ter uma noção do que nos espera, e aí sim a gente vai entrando em pormenores de algumas áreas. Vai lembrar que tudo que eu falar aqui também é o que é canônico, assim, de certa forma, dentro do cenário, que a gente conhece, dentro do mundo aí, mas não significa que você tem que seguir tudo isso à risca no seu cenário. É um cenário de RPG e é interessante que você use isso como uma base para construir as suas coisas no seu mundo. Mas não permita que essas coisas te restringam demais, porque senão você fica rígido demais e não tem liberdade para agir e criar suas próprias coisas. Fique livre para usar e mudar as coisas do jeito que você quiser, criar, ignorar coisas, não tem problema nenhum. Então vamos falar um pouco sobre o mundo, né? O mundo é chamado de Toril. Ele tem basicamente o mesmo tamanho da Terra. Muita gente chama o mundo de Abeir Toril, mas essa é a nomenclatura antiga. Abeir Toril, numa linguagem muito antiga, significa o berço da civilização, o berço da vida. E no decorrer da história do mundo, teve um evento chamado Spell Plague, a praga mágica, a praga arcana. No decorrer desses eventos, a gente ficou sabendo que, na verdade, Abeir Toril realmente já foi só um planeta, mas ele foi separado de uma guerra arcana ali. E a gente agora tem dois planetas irmãos. Abeir sendo o planeta dos primordiais, que são criaturas míticas antigas, e Toril sendo o planeta onde tem os deuses. Eu falo melhor sobre isso no vídeo de lore da história de Forgotten Realms. Vou deixar aqui o vídeo para você assistir. Não vou entrar muito a fundo aqui não. Pessoal, falar sobre o mundo de Toril, tratando-se de um mundo de fantasia, é bem complexo, né? É uma tarefa difícil porque vai depender muito da época qual você está falando. Como se trata de um mundo de fantasia, várias coisas fantásticas acontecem. Como, por exemplo, esse continente aqui, essa parte de Mastika, ele literalmente foi para outro mundo durante uma época, né? Para o mundo de Abeir, e depois voltou para esse mundo aqui. Então tem esse tipo de coisa que acontece. Então, como tem muita história envolvida, pode ser que durante essa série aqui, uma informação ou outra não esteja completamente precisa, né? Mas a gente tem que fazer um recorte aqui para poder falar, senão a gente não consegue, tá? E a parte de comentário está aberta para você nos ajudar também nesse processo de descobrimento de Toril. Então a gente sabe aqui que o mundo se chama Toril, que é a nomenclatura mais adequada no momento. Como eu estava dizendo, ele tem mais ou menos a mesma média de tamanho aí da nossa Terra, do nosso planeta. Eu até separei uns dados aqui, que se a gente pegar a nossa Terra e medir a linha do Equador, ou seja, o raio dela, né, a gente vai ter uma medida aí de 6.378 quilômetros. Já Toril, a gente vai ter uma medida aí de 6.410 quilômetros, então ela é um pouquinho maior só. O raio, né, de norte a sul, do polo norte até o polo sul, de Toril é de 6.370 quilômetros, enquanto da nossa Terra é de 6.357. Então veja aí que mesmo sendo fantasia, o mundo de Toril é redondo, galera. Tem uma galera aí que fala que o nosso mundo é plano, né, mas na fantasia às vezes é possível que o mundo seja plano mesmo. Esse mapa aqui do mundo que eu tô mostrando, ele não tá muito preciso em relação a regiões e tal, mas é um único mapa que eu achei que tava com as coisas, os nomes mais colocadinhos dos continentes aqui, né? Eu acho que já serve só pra gente ter uma noção melhor aí de onde estão as coisas de cada uma deles, depois a gente entra mais a fundo sobre cada um, tá bom? O dia em Toril, ele tem 24 horas também, assim como o nosso, e o ano também tem 365 dias. Pelo menos no calendário que a gente tá acostumado, que é o calendário do cômputo dos vales, ou CV. Existem outros calendários aí, mas o que é mais usado aqui para falar do mundo é esse. O mundo também tem uma lua, só que essa lua aqui ela chama Selûne, que é o mesmo nome da deusa da magia. E tem uma coisa interessante nessa lua, que muito no passado ocorreu uma espécie de guerra mágica aí, e essa lua foi parcialmente destruída. E alguns fragmentos dela, pedaços mesmo, estão flutuando no céu, que são resquícios dessa destruição que aconteceu. Esses pedaços são visíveis durante a noite e eles chamam esses pedaços aí de lágrimas de Selûne, como representado aqui nessa imagem. É uma peculiaridade aí do mundo.
Aqui vocês podem ver que a gente tem um mega continente aqui, gigantesco aqui nessa parte mais central. Se assemelha um pouco ao que a gente tem no nosso mundo com a Ásia e a Europa ali. E da mesma forma que acontece no nosso mundo, aqui acontece também uma divisão que é mais política do que física mesmo. Então aqui nessa região aqui é o que a gente chama de Faerûn, ou na pronúncia em inglês, né, Faerûn. Você pode chamar como você quiser, mais ou menos nessa região aqui, tá bom? Que é o continente principal, como eu tô falando, mais usado, mais explorado. Em Faerûn você vai encontrar habitantes de diferentes raças, desde elfos, humanos, anões, halflings, elfos das profundezas e várias outras criaturas, e uma miscigenação incrível que acontece aqui dentro. Dentro de Faerûn aqui a gente vai ter várias subdivisões de cidades, civilizações, países, diferentes climas, né, geografia. A gente vai ter desde a parte aqui lá em cima, mais fria, né, como o Vale do Vento Gélido, desde pântanos, montanhas. Você vai ter o Underdark, né, que é a Umbra Eterna. É um complexo subterrâneo enorme, gigantesco, debaixo de todo o continente, onde tem civilizações inteiras também. Você vai ter as florestas de Shult. Tem muita, mas muita coisa aqui. A gente vai explorar melhor cada uma delas depois, beleza? Pra vocês terem uma noção do tamanho das coisas, a gente ter um pouco em perspectiva, eu separei uma imagem aqui que é muito legal. Vejam aqui o continente de Faerûn, que eu tava mostrando pra vocês, em comparação com o mapa dos Estados Unidos. Então a gente tem uma noção muito melhor da quilometragem. É gigantesco, gente. Vejam, né, que ele até extrapola os limites aqui dos Estados Unidos. Se a gente pensar que o Brasil é um pouco menor, assim, em extensão do que os Estados Unidos, a gente percebe o tamanho disso tudo aqui. É por isso que às vezes eles se focam numa região bem menor aqui, que é a Costa da Espada, essa região que fica aqui, bem aqui em cima, né, nessas cidades aqui, porque é muita coisa mesmo, né? Isso a gente tá olhando só pro continente de Faerûn. Imagina, aqui no continente de Faerûn, você vai encontrar cidades muito conhecidas, né? Como Baldur's Gate, que é a cidade que dá nome ao jogo que ficou famoso, né? Neverwinter também aqui em cima. Você vai ter Phandelver, que aparece em outras aventuras. Você vai ter Waterdeep, que é uma cidade gigantesca, muito famosa também. O Vale do Vento Gélido, onde acontecem aventuras. Você vai ter aqui Luskan, que é uma cidade de piratas e tal. As Ilhas Moonshade. A gente vai ter Cormyr aqui do outro lado. O Mar das Estrelas Caídas. A gente vai ter Calimshan aqui, né? Mais desértico e tal, na parte sul. E a gente vai ver tudo isso com mais detalhes em vídeos futuros. Então falamos aqui um pouco sobre Faerûn. Nós vamos voltar e falar melhor dele depois, então vamos focar aqui nos outros continentes agora. Do lado leste aqui, os Reinos do Leste, a gente vai ter um continente conhecido como Kara-Tur, né, que é essa grande extensão aqui, e tem muita inspiração na nossa Ásia, tanto na extensão de terras, mas também nas culturas representadas aqui. O maior reino aqui que a gente vai ter, a maior civilização, é Shoulang. Tem muita inspiração na China, pessoal. Inclusive, né, eles têm aqui uma grande muralha, chamada a Muralha do Dragão. Tem até uma história legal aqui sobre ela, a gente vai explorar no futuro. Mas basicamente assim, tem muita história ancestral aqui, são reinos antiquíssimos e muita política envolvida, né? Esses reinos do sul aqui, como Tulung e Tabot, né? Tulung, ele se separou de Shulung aqui numa guerra civil que aconteceu. Tabot foi um reino teocrático que surgiu aqui, com monges e outras instituições religiosas que fugiram para cá e fundaram aqui, muito inspirado, eu vejo assim, no Tibete, né, do nosso mundo. Aqui mais ao norte nós vamos ter esses ermos do norte aqui, que eu vejo muita inspiração da Mongólia, né? Lógico, tudo aqui tem seu gostinho especial, viu, galera? Eu falo inspiração só pra gente ter uma noção do que a gente tá pensando aqui. E aqui tem várias tribos e tal, você tem as planícies dos cavalos aqui, né? Será que Game of Thrones pegou inspiração foi daqui, galera? O George Martin. E aqui você vai ter a parte mais sul, conhecida como Amabasin, e várias tribos vivendo nesse lugar aqui. Muito, muito interessante, cheio de cultura. Mais pro lado aqui, a gente vai ter esse arquipélago de ilhas aqui, que tem essas subdivisões em Kozakura, Wa e Koryo. E vejam só, tem muita inspiração aí do Japão feudal. A gente vai ver muito mais disso aqui, né? Eles chamaram esse mar aqui de Mar Amarelo, e vai lembrar que é um produto do seu tempo, tá, galera? Então, às vezes, é muito importante a gente ressaltar isso, que ao criar essas regiões diferentes inspiradas no nosso mundo, eles pegam muitas vezes questões de preconceitos envolvidos, estereótipos, né? O cenário é um produto do seu tempo e é importante que a gente reflita sobre isso na hora que for colocar isso na mesa também, beleza? Tem vídeos aí no canal que eu falo melhor sobre isso. Beleza, esse aqui é Kara-Tur. E agora vamos falar aqui dessa porção mais inferior ao sul aqui, que é a última parte desse mega continente. Aqui nós vamos ter, né, o continente de Zakhara, que alguns colocam apenas como essa parte inferior aqui, e outros incluem todo esse arquipélago aqui, né? Depende aí da pessoa que tá fazendo a descrição. Mas Zakhara é um reino árido, seco. Na parte sul nós vamos ter enormes arquipélagos aqui, e eu vejo muita inspiração das culturas do Oriente Médio e da parte norte da África ali. O legal dessa parte aqui é que você vai ter muitas culturas, uma filosofia muito voltada aí a questão do destino, da honra. Aqui em Zakhara, pessoal, a gente vai ter muita essa questão de elementais e tal, sabe? Muito forte aqui. E mais ao sul aqui, com esse tanto de arquipélago, existe uma cultura de piratas, corsários muito forte. E aqui também na direita, né, você vai ter essas partes de
montanhosas e com florestas, né, que tem uma pegada completamente diferente das florestas subtropicais que a gente vê mais ao norte em Faerûn. Então é uma região muito legal para ser explorada também, como Zakai. É um pouco parecido, né, é diferente, mas é um pouco parecido com o que a gente vê aqui em Kalimsha, nessa parte ao sul aqui de Faerûn, com a floresta de Shute e Kalimsha mais desértica aqui um pouco nesse finalzinho, tá? Continuando aqui, vamos para a parte ocidental extrema. A gente vai ter aqui um lugar muito pouco explorado, que é o continente de Ossei. Esse continente, pessoal, é como se fosse um lugar onde a natureza tomou conta, a mãe natureza é mais viva, né? Então aqui os druidas e xamãs existem aos montes. Eles representam aqui as culturas mais como inspiradas nos aborígenes aí, meio que da Oceania, do nosso mundo. E as religiões geralmente vão ter esse cunho animista, né? Que as coisas têm espíritos e tal. É muito pouco explorado, tá? Mas é uma região também muito rica e culturalmente falando. A gente vai entrar um pouco melhor naquilo que é possível aqui depois, beleza? Agora vamos pro lado ocidental do nosso mundo aqui de Toril. Vamos começar aqui pelo continente de Mastika, que é esse continente aqui que fica mais ou menos aqui, galera, nessa região aqui, ó, nessa meiuca, que eu vejo muito inspiração da América Central. Aqui você vai ter culturas que chamam essa região de o verdadeiro mundo. Você vai ter zigurates e tal. Eles representam as culturas aqui muitas vezes muito parecidas com o que a gente lê sobre, né, os astecas e os incas, né? Inclusive com aquelas questões de rituais e tal, de sacrifícios, que realmente não é todo mundo dessa região que concorda ou que participa, mas que é algo presente aqui nessa região. Inclusive, né, uma das raças aí conhecidas no mundo, os tabaxi, né, que são meio homens, meio gatos, né, meio felinos. Então diz que os tabaxis, eles se assentaram mais ou menos aqui em Mastika, mas que algumas fontes dizem que eles vieram inclusive do sul, do próximo continente, do continente que a gente vai ver depois, que é Katashaka, ou Katashaka. E depois, logo ao norte aqui, a gente vai ter uma região muito, mas muito pouco explorada, que é a região de Ankorom. Muito, realmente pouco explorada essa região. Dizem que são terras férteis, arquipélagos ali, muito produtivos e tal. E disse por aí que os aracócras, né, que são os habitantes aí dos ares, são provenientes dessa parte mais ao norte aqui. Fica muito, mas muito pouco explorado. Eu tenho uma impressão, quando eu ouço falar sobre isso aqui, sobre aquela época de exploração das Américas e tal. Então meio que uma pegada de Brasil inexplorado, sabe? Uma pegada assim. Mas é só impressão minha, tá? Não tem nada de concreto que dá pra remeter muito bem a isso não, tá? Agora vamos falar aqui sobre Katashaka, ou Katashaka, que é essa porção mais ao sul aqui com esses 3 arquipélagos. E aí realmente eu vejo novamente essa influência de Amazônia, sabe? Brasil inexplorado, mas também vejo uma influência de África. Disse, né, que os primeiros habitantes da grande floresta de Shute, que é essa que fica aqui ao sul de Faerûn, vieram daqui de Katashaka, migraram para lá. Inclusive muitas das criaturas. Então imagina que se Shute já é uma selva enorme inexplorada, imagina aqui em Katashaka. Existe, né, uma companhia mercenária chamada Anaconda, que se originou nesse continente aqui. Mas assim, é muito pouco explorado esse continente também, assim como quase todos os outros, né, que ficam meio que deixados de lado no mundo, né, a gente ouve falar pouco. E para fechar, pessoal, tem essa ilha aqui que é Leracon, que vejam só a questão fantástica, né? Dizem que esse lugar aqui era localizado antes no mundo de Abeir, que é o planeta irmão aqui de Toril. É conhecida como uma terra de impérios dracônicos e novas culturas. Muitas pessoas, inclusive, conhecem e chamam essa terra aqui como a Abeir que retornou, já que Abeir e Toril faziam parte do mesmo mundo, se separaram, e esse pequeno pedaço veio de volta. Você vai ter aqui reinos, né, de draconianos e draconatos, né, que é uma raça aí muito utilizada na 5ª edição. Muitos dizem, inclusive, que essa raça veio desse continente. E basicamente, galera, essa é uma visão geral aí dos continentes. É lógico que tem muita coisa que eu deixei de fora aqui, não dá pra falar tudo. O vídeo ficaria gigantesco, mas passando por alto é isso. Nos próximos vídeos eu vou tentar focar em regiões, em continentes, em civilizações, até mesmo cidades importantes aqui do mundo. E para fazer isso, eu queria que quem escolhesse o próximo destino fossem vocês. Então eu vou fazer lá no Discord uma enquete sobre o tema do próximo vídeo. Eu queria que você entrasse lá e votasse em qual lugar você quer explorar e visitar. Queria lembrar vocês também que tem um apoia-se do Dados Críticos, que a partir de R$8 você pode receber conteúdo e esses vídeos exclusivos, sugerir temas, inclusive jogar comigo. Eu sempre chamo a galera para jogar por lá quando tem vagas. Se você não puder apoiar financeiramente, você pode apoiar deixando seu comentário, se inscrevendo, indicando o canal para uma pessoa. Boca a boca ajuda demais. Nem vou me despedir de você, porque eu te vejo no próximo vídeo aqui para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.